Sabe aquele momento em que tudo parece que dá errado? Os boletos vencem, os relacionamentos azedam, o trabalho trava e, como a magia do caos, parece que quanto mais você tenta sair dessa situação, né, desse buraco, mais fundo o buraco fica, né? Pois é, a sensação de estar preso ali num looping de problemas não é só uma questão emocional, ela é neurológica, né? E tem uma explicação. Para onde vai a sua atenção, vai também a sua energia. Mas e se você pudesse virar essa chave e treinar o seu cérebro para botar o foco no que realmente é importante e mudar o que acontece ao seu redor? Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou coach, especialista no desenvolvimento de autodisciplina, de foco, ajudando as pessoas a construir os melhores hábitos, transformando a vida delas com mais produtividade, sem aquele peso grande de grandes mudanças, fazendo isso de forma perene ao longo do tempo, né? E se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal para receber toda semana um conteúdo exclusivo que vai te ajudar nesse sentido de sair da zona de conforto, de gerar a energia que você precisa para parar de procrastinar, para andar em direção aos seus objetivos e efetivamente agir de verdade, né? Que acaba sendo o grande ponto de busca aqui do pessoal do podcast. E se você preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. Então pensa na sua atenção como se ela fosse uma lanterna ali no escuro, né, onde você vai apontar. Onde você ilumina, você enxerga melhor, concorda? Isso faz parte do objetivo da lanterna. Mas todo o resto continua no breu. Se você direcionar essa luz para suas falhas, para os riscos, para os erros, para as dores, adivinha o que vai dominar o seu campo de visão? Exatamente. Isso acontece graças ao sistema de ativação reticular, o SAR, né, que é um mecanismo do nosso cérebro que funciona ali como se fosse um filtro da nossa realidade. Ele seleciona, dentro de milhares de estímulos que a gente tem ali por segundo, aquilo que parece mais importante para você. E aí vem um ponto muito importante, um ponto crítico, né? Quem define o que é importante? A sua atenção. Você já decidiu comprar ou conhece alguém que já decidiu comprar um carro ou um carrinho de bebê ou estava buscando ali alguma coisa e de repente aquele modelo de carro, naquela cor que você procurava, começou a aparecer em todo lugar. E antes ele também estava lá, mas você não percebia. O seu cérebro não considerava aquele carro naquela cor algo relevante, né? E até que você mudou o quê? A sua atenção. Isso vale para tudo. Isso vale para relacionamentos, para oportunidades, para inseguranças, para críticas e até mesmo para elogios. O que você escolhe botar o seu foco se torna mais presente na sua vida, no seu dia a dia. Mas aqui também está o problema, né? A maioria das pessoas, ela foca inconscientemente no que torna elas mais fracas. Quer um exemplo? Você descobre que alguém próximo de você ou algum familiar ficou doente. E aí, de repente, sem perceber, você começa a focar obsessivamente em sintomas, criando cenários na sua cabeça, onde você também pode estar doente, pode estar inclusive com a mesma doença que essa pessoa, né? Isso como se isso fosse realidade e estivesse acontecendo com você. Um outro exemplo, um colega de trabalho é demitido, e aí você entra naquele looping de pensamento, e se for comigo? Será que eu sou o próximo na mira? O que eu fiz de errado? Mesmo que não tenha nenhum indício ali real de que isso possa acontecer com você. Esses focos automáticos, eles não resolvem nada, eles só amplificam ali a sua ansiedade. E quanto mais você pensa, mais o cérebro entende que aquilo ali é importante. Resultado, mais tensão, mais desgaste, menos clareza. Imagine segurar um copo d'água por alguns segundos. É tranquilo, né? Você vai segurar ali, ok, não tem problema nenhum. Agora imagine segurar esse mesmo copo d'água por 1 hora, por um dia inteiro. O peso não muda, mas o cansaço acaba se acumulando. O problema não está no copo, ele está no tempo que você permanece com aquele copo na mão. E assim como o copo, são os seus pensamentos, né? Uma preocupação isolada, ela não vai causar nada na vida de uma pessoa, ela não vai destruir ninguém. Mas carregar essa preocupação por horas, por dias, por semanas, isso sim vai te derrubar. No filme, até quem já assistiu divertidamente, né? Ele traz ali como as emoções elas brigam por espaço no comando da mente da Riley, né, da menininha ali do filme. E quando a tristeza começa a dominar o painel de controle, parece que tudo na vida daquela menina muda, né? Ela não enxerga mais alegria nos amigos dela, ela não enxerga mais alegria nos pais, nos eventos, nem nas próprias lembranças que ela tinha. E isso é uma representação emocional do que a neurociência confirma. Onde a sua atenção repousa, ali
floresce a sua realidade emocional, né? E o Daniel Kahneman, psicólogo vencedor aí do Prêmio Nobel, autor do livro Rápido e Devagar, ele explica que a gente tem, vamos chamar assim, dois sistemas mentais, tá? Um rápido, automático, emocional, para nossa sobrevivência, e um outro lento, analítico, racional, que é o nosso lado mais de decisão, de planejamento. Se você não treinar o foco, a gente vive refém do primeiro. Ele tende a amplificar as ameaças, repetir padrões negativos, criar uma sensação de urgência o tempo todo, que muitas vezes é falsa, que faz a gente reagir muito mais do que refletir. Ou seja, se você não tem consciência, a sua mente se torna ali uma usina de estresse. A atenção, quando ela é deixada nesse modo de piloto automático, ela com certeza tem um destino certo. O que é negativo vai ser prioridade. E isso acontece porque a gente evoluiu, biologicamente falando, para detectar os perigos para garantir a nossa sobrevivência. Eu venho falando isso em todos os episódios praticamente, né? O problema é que no nosso mundo atual, né, no mundo real, esse radar, vamos dizer assim, ligado o tempo todo, não funciona muito bem, porque não tem tantas ameaças reais. E aí, um e-mail mal escrito vira um motivo de crise, um olhar torto, seja da sua esposa ou do seu chefe, já vira um pensamento de que você está sendo julgado, uma crítica a uma atividade sua, a um resultado de uma atividade sua, até uma palavra sua, vira uma catástrofe emocional, e tudo isso porque a atenção foi direcionada para o que te drena, não para o que te fortalece. A maioria das pessoas nem percebe, mas o que realmente muda a direção das nossas vidas não são os fatos, e sim as perguntas que a gente faz diante desses fatos. Uma mente, vamos dizer assim, mal treinada, ela vive trazendo perguntas como: poxa, por que isso sempre acontece comigo? O que tem de errado comigo? Mas e se tudo der errado, né? Aquela velha mentalidade de que você é vítima das situações, né? Essas perguntas, elas são como se fossem buracos negros drenando ali a nossa energia, puxando o nosso foco para dor, para desistência. Parece até que não tem uma saída, né? Mas aqui é o ponto de virada. Se você muda a pergunta, você muda a direção do seu pensamento. E onde o pensamento vai, como eu já falei, a energia vai fluir, né? O seu foco vai fluir. A nossa mente, ela funciona como um motor de busca. Pensa aí no Google, né? Você digita uma pergunta e ela começa a vasculhar todas as gavetas ali do nosso cérebro para tentar encontrar uma resposta. Se a sua pergunta for uma pergunta negativa, o resultado vai ser uma lista de crenças, de limitações, de problemas. Já por outro lado, se a sua pergunta for construtiva, ela busca soluções, ela busca ideias, ela busca saídas para a situação que você está vivendo. Essa é uma das ferramentas mais poderosas que você pode adotar no seu dia a dia. Ao invés de fazer perguntas negativas, faça perguntas que expandem, não que te aprisionem. Quer ver um exemplo? Ao invés de você perguntar por que nada dá certo para mim, por que nada funciona comigo, se pergunte: o que eu posso fazer de diferente sabendo dessa situação? Ao invés de, poxa, e se eu fracassar, e se não der certo, os famosos e se's, né? Mude a pergunta para, e se isso for exatamente o que eu preciso para crescer? E ao invés de perguntar, por que eu estou sempre cansado? Se pergunte, o que eu posso mudar para recuperar efetivamente a minha energia? Olha como o foco mudou totalmente, né? E isso de forma consciente. E o foco consciente, ele gera uma ação construtiva e ele acaba com essa ruminação mental, né, e emocional que drena totalmente a sua energia. Imagine que a sua mente seja uma televisão. Agora pensa o seguinte, se o canal principal transmitisse ali durante todo o dia só críticas, fracassos, tragédias, insegurança, quantos minutos você acha que você ia aguentar assistindo esse canal antes de se sentir ali exausto? A resposta parece óbvia, né? E é exatamente isso que muita gente acaba vivendo todos os dias, né? Um loop mental em que um canal só exibe o pior cenário possível. Agora vem a boa notícia, né? Você tem o controle remoto. E é isso que eu vou te ensinar com a técnica do mude o canal, que eu vou chamar aqui de mude o canal, né? Esse método, ele é baseado na interrupção consciente de pensamentos ou de padrões mentais negativos. Ou seja, você percebe quando você está preso em um pensamento, está ruminando ali naquele pensamento, esse pensamento que te enfraquece, e conscientemente você vai escolher trocar essa trilha mental, digamos assim. É como se você estivesse mudando uma estação de rádio. Você não precisa continuar ouvindo aquela mesma frequência que só te transmite ali medo, insegurança, comparação social, né? Tudo que acaba drenando a sua energia. Basta você
girar um botão e sintonizar algo que realmente te fortaleça. Então, para explicar de forma simples, funciona assim. Perceba o canal que você está, identifique o pensamento que está se repetindo, que está invadindo a sua mente. Algo, por exemplo, como: eu nunca vou dar conta do que eu tenho que fazer, tá todo mundo contra mim, eu não sou bom o suficiente para conseguir atingir esse resultado. E se pergunte, esse pensamento que eu estou tendo, né, nesses 3 exemplos, ele me fortalece ou ele me drena? E se ele te drenar, a gente vai para o segundo passo, né? Mude o canal imediatamente. Troque o pensamento por uma afirmação construtiva ou então entre em ação efetivamente. Por exemplo, eu não consigo fazer isso. Eu ainda não consigo, mas eu estou aprendendo. O ainda pode ser muito utilizado dentro desse pensamento positivo, né? Eu estou travado. Tudo bem, qual é o menor passo que eu posso dar agora para eu agir? Lembra, os hábitos angulares e os micro-hábitos, eles ajudam você a mudar de forma consistente. Parece simples, né? E na verdade, a prática constante dessa técnica reprograma a sua atenção. E com o tempo, a sua mente aprende a buscar de forma automática esses canais, vamos dizer assim, essa mudança de canais, que são canais mais produtivos e que vão te trazer mais leveza para o seu dia a dia. Pensa, por exemplo, em um dia onde você está num trânsito infernal, atrasado, suando, já está começando ali a amaldiçoar o dia, a raiva sobe, você se sente quente, seu rosto fica vermelho, o canal mental ele começa a disparar. Nada vai dar certo, sempre acontece isso, que droga de vida. Nesse momento, você tem que apertar o botão mental ali de troca de canal e pensar, respirar fundo, né, que é sempre importante, e pensar, ok, eu estou atrasado e não tem nada que eu possa fazer para mudar isso agora, mas eu posso respirar fundo, eu posso ligar para avisar, eu posso colocar uma música aqui que me acalma, eu posso botar um podcast que me ajuda a aprender uma coisa nova. Você não mudou o trânsito, mas você mudou o canal. E isso muda tudo, muda a forma como você lida com essa situação. Quando você muda o canal, você interrompe aquela ruminação mental, que é aquele ciclo que eu falei repetitivo de pensamentos negativos que vai te drenando a energia, e você passa a ter mais consciência sobre isso, né? E a ciência mostra que a gente rumina mais quando a gente está ocioso ou sem consciência ativa. Por isso, o simples ato de intervir conscientemente já ativa o nosso lado racional do cérebro, né? Você sai do modo reação emocional e entra no modo ação consciente. E para ajudar ainda mais, eu vou te ensinar a técnica dos 3 pontos focais, para ajudar a estruturar de forma bem simples o seu foco, para você começar de forma consciente e consistente a transformar isso, inclusive, num hábito que vai mudar o seu dia a dia, tá? Você sabe que a gente hoje vive em um mundo onde tudo grita pela sua atenção, né? Notificação, tarefa, cobranças internas. É fácil terminar o dia com aquela sensação de que nada foi feito, mesmo você se mantendo ocupado o dia inteiro, né? O problema não é a falta de esforço, falta de atividade, é falta de foco estruturado. A mente, nossa mente, né, ela dispersa e é como se fosse um canhão de luz que não ilumina nada. Mas quando você foca a sua energia em algo específico, é como se fosse um laser, né? Você começa a cortar até o que parecia impossível. E essa técnica, a técnica dos 3 pontos focais, ela vai te ajudar exatamente a sair do piloto automático e direcionar o seu foco. E ela é uma técnica muito simples. A regra é assim: pensamento, ação e gratidão. Todos os dias, defina somente esses 3 elementos. O primeiro elemento é o pensamento positivo para sustentar a sua mentalidade. O seu dia, ele começa bem antes de você sair da cama. Ele começa na primeira frase que você diz para si mesmo. E você pode escolher essa frase, né? Você não precisa que essa primeira frase seja uma frase que você abre ali o TikTok ou o Instagram e você vê de alguém, né? Você pode escolher a sua primeira frase como, por exemplo, hoje é mais um dia de luta. Ou hoje é uma chance de fazer diferente. O que você acha que é melhor? Um dia de luta, onde você vai estar batalhando, ou um dia onde você vai estar fazendo diferente? Um pensamento bem escolhido no início do dia é como se fosse uma semente que você planta ali na primeira hora, né? E você planta e vê ela crescendo. Por exemplo, hoje eu escolho acreditar que eu sou capaz de encontrar as soluções daquele problema que até ontem estava me estrangulando, que eu não estava conseguindo lidar com ele. O segundo elemento é a ação concreta, né? Avance na sua vida. Pensamento sem ação é como se você tivesse ali um carro maravilhoso, né, uma Ferrari sem combustível nenhum.
Por isso, a segunda peça desse tripé é escolher uma ação, e aí é uma única ação, né? Não adianta você dividir a sua atenção em várias coisas, é uma única ação que você vai executar e vai executar custe o que custar, ela é a sua prioridade. Não precisa ser uma ação gigante, esse é um grande problema. Às vezes as pessoas pegam, vai ser uma ação, mas é aquela ação enorme. Precisa ser clara e viável, não adianta você botar alguma coisa que você não consiga cumprir no dia, né? Por exemplo, hoje eu vou finalizar aquele relatório que eu estava adiando, ou hoje eu vou fazer 30 minutos de caminhada para mover meu corpo e trabalhar a minha mente ali, ou eu vou fazer 30 minutos de meditação, por exemplo. A clareza da ação, ela elimina de uma vez por toda a paralisia da indecisão. E o terceiro elemento é um motivo de gratidão para alimentar sua energia. A gratidão, ela não é só um gesto bonito, ela é neuroquímica. Quando você lembra conscientemente de algo que te sustenta, que te dá alegria, mesmo que uma coisa pequena, o seu cérebro libera ali dopamina, que eu já falei aqui, é o neurotransmissor do prazer, da motivação, da criação dos hábitos também. E o mais interessante, você não precisa ter algo para ser grato, basta você perceber o que você já tem, o que já existe. Por exemplo, eu sou grato por ter um amigo com quem eu possa contar no momento de dificuldade. Eu sou grato por estar saudável o suficiente para tentar alguma coisa nova, para viver meus dias com a minha família. Esse tipo de foco, ele equilibra a sua mente e prepara o seu dia para ser um dia mais feliz, mais pleno. Então, trazendo aqui agora, fazendo uma retrospectiva do episódio, né, relembrando, para onde vai sua atenção, vai a sua energia. O seu cérebro, ele filtra o mundo com base no que você decide focar, no que você decide dar atenção. Perguntas definem a direção. Mude as perguntas que você faz e, consequentemente, você vai mudar os caminhos que você enxerga. Se não der certo, mude o canal. Pensamentos negativos só te dominam. Se você insistir, você vai assistir a esses pensamentos o dia inteiro. Então muda o canal para pensamentos positivos, para algo que vai trazer mais leveza para o seu dia. E aplique os 3 pontos focais, né? Com apenas 3 escolhas por dia, a sua energia ela vai ganhar direção, ela vai ganhar ali propósito. Você pode continuar deixando a sua atenção ser puxada pelo que é urgente, barulhento, te drenando, ou você pode tomar as rédeas e usar ela como uma ferramenta de construção consciente da sua realidade. Se você quer mudar seus resultados, não comece pela agenda, comece pelo foco. E se esse conteúdo te ajudou, não deixe de compartilhar ele com alguém que também precisa redirecionar a sua própria energia. Espalhar essa consciência é multiplicar a transformação para todos que precisam ouvir esse tipo de mensagem. E se você gostou e quer continuar essa jornada de reflexão e de desenvolvimento pessoal, se inscreve no programa Fora de Série. É um treinamento que eu estou criando e ele é dividido em 3 pilares, como eu já falei nos outros episódios, né? O primeiro pilar é voltado para o autoconhecimento, ou seja, é para você entender quem você é hoje, como é que é o seu momento atual, quais são os seus princípios, seus valores, como é que os seus hábitos foram criados, quais comportamentos você tem hoje em dia e por que eles têm e quais precisam ser ajustados. A gente vai para a segunda etapa, que é a etapa de autorregulação, onde você vai aprender sobre os alicerces de um modelo mental de crescimento que é fundamental para você evoluir na sua vida, manter bons hábitos, se livrar das armadilhas que vão acontecer no seu dia a dia, como, por exemplo, a procrastinação, a síndrome do impostor, a própria ansiedade e outras que, com certeza, você nem deve ter percebido, mas que acontecem na sua vida. E, por fim, a gente tem um pilar de autogestão, que vai te permitir planejar, executar e monitorar. Afinal de contas, não adianta você se preparar para uma corrida e nunca correr, né? Aqui você vai usar técnicas e ferramentas que vão te dar não só a clareza, mas vão servir também de bússola por todo esse seu percurso da jornada no objetivo que você tiver definido dentro do treinamento. E durante esse tempo, né, durante todo o treinamento, eu vou ser o seu mentor, o seu coach ali, te ajudando sempre que necessário, como se fosse realmente um processo de mentoria, um processo de coaching, tirando ali qualquer trava que você tenha no meio do caminho. E se você gostou e quer continuar essa transformação, o link vai estar aqui na descrição do episódio. Caso no momento que você esteja entrando as inscrições não estejam abertas, você vai encontrar um link para entrar na lista de espera para ser avisado assim que uma nova turma for aberta. Então espero que você tenha gostado, te vejo no próximo episódio. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.